Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Observador. Que alegria te receber neste espaço feito com tanto carinho, pensado para acolher você e trazer luz, inspiração e autoconhecimento para os seus dias. Antes de começar, quero te pedir aquele gesto especial. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário de coração contando o que mais tocou você ou como este conteúdo pode te ajudar. Essas simples ações fazem toda a diferença para o crescimento do canal e ajudam a expandir essa energia positiva para ainda mais pessoas. Cada vídeo aqui é preparado para acolher sua jornada e provocar transformação. Junte-se à nossa comunidade e vamos, juntos, espalhar mais luz pelo mundo. Há uma prática silenciosa, discreta e extraordinariamente poderosa que pode mudar sua realidade de forma radical. Ela não depende de sorte, capacidade ou riqueza. É algo acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. E o mais surpreendente é que realmente funciona. Esse é o funcionamento das grandes realizações que muitas vezes acontecem sem que você perceba. Elas estão baseadas na repetição. Uma repetição que é imbuída de intenção, fé e emoção, a qual faz com que o universo não tenha outra alternativa senão responder. A mente humana se comporta como um solo fértil. Tudo que nela é semeado, mantido com frequência e nutrido com emoção, acabará por florescer. Essa é uma das leis mais antigas do sucesso, confirmada por proeminentes gênios, atletas, artistas e milionários ao longo da história. A maioria das pessoas não se dá conta de que essa colheita não resulta de uma única ação, mas sim da persistência. O que se faz diariamente reprograma o subconsciente, molda comportamentos e ativa o invisível. Quando uma meta, uma frase ou uma imagem é repetida todos os dias com fé, ela começa a penetrar nas camadas mais profundas da mente e nesse espaço invisível começa a afetar decisões, comportamentos, atitudes e até mesmo a maneira como o mundo responde. Funciona como o acionamento de uma frequência magnética que passa a atrair pessoas, situações e oportunidades sintonizadas com aquilo que está sendo repetido. Não se trata de mágica, mas sim de ciência aplicada junto a conhecimentos ancestrais. Napoleon Hill já dizia que pensamentos são entidades e que, quando um pensamento é repetido com emoção, ele se torna predominante. Ele vem a dirigir ações, eliminar bloqueios internos e atrair respostas do universo. Contudo, isso somente ocorre quando se compreende a importância da repetição como uma ferramenta de criação intencional. Não é suficiente repetir apenas por repetir. É necessário fazê-lo com clareza, propósito e, acima de tudo, diariamente. Imagine, por um momento, que sua mente é como uma antena. Tudo o que você emite com intensidade e regularidade, você também acaba por receber. A maioria das pessoas vive repetindo medos, preocupações, incertezas e escassez. E é exatamente isso que elas continuam a obter. Mas e se você decidisse, a partir de hoje, repetir o que realmente aspira a vivenciar? E se você começasse a cultivar frases poderosas, imagens de sucesso e emoções de conquista em sua mente todos os dias? Esse é o divisor de águas entre aqueles que vivem por acaso e aqueles que vivem pela criação. Não é uma questão de positivismo cego. É sobre alinhar sua mente com aquilo que deseja atrair. E isso só se torna viável quando se pratica a repetição intencionalmente. Realize isso todos os dias, com fé, emoção e perseverança. E veja como o universo começa a mover elementos que antes pareciam paralisados. As oportunidades emergem, as pessoas certas aparecem, as ideias fluem e os caminhos se abrem, mas tudo se inicia na repetição. Por isso, se você realmente anseia transformar sua vida, o primeiro passo é comprometer-se com essa prática. Para iniciar esse processo agora, escreva nos comentários a frase: "Eu me comprometo a repetir diariamente o que quero viver." Coloque isso nos comentários para selar esse compromisso consigo mesmo e com o universo. Essa ação ativa seu foco,
gera responsabilidade e começa a reprogramar sua mente imediatamente. Essa simples ação já dá início ao processo de reprogramação. Você não está aqui por acaso, e esta informação pode ser o gatilho que faltava para desencadear uma nova fase em sua vida. Não despreze isso. Mudanças significativas sempre começam com pequenas escolhas repetidas com consistência. E esta é a escolha que pode redefinir seu destino. Se esta mensagem faz sentido, se tocou uma parte de você, respire fundo agora e guarde essa verdade. O que se faz todos os dias tem o potencial de moldar toda a sua vivência. Isso vai além de um conceito. É uma ferramenta de criação, uma ponte direta entre o que você almeja e o que o universo pode proporcionar. Não é teoria, nem fantasia. O poder da repetição já foi utilizado por indivíduos comuns que se tornaram extraordinários. Os resultados são tão impressionantes que parecem roteiros de filme, mas são histórias reais, documentadas, vividas por aqueles que perceberam que repetir com fé é muito mais que um hábito. É um código de ativação para a realização. Vamos começar com um dos casos mais emblemáticos de todos, Jim Carrey. No começo da década de 1990, ele era apenas um comediante falido em Los Angeles, tentando sobreviver com apresentações pequenas e sem remuneração. Mesmo diante das dificuldades, ele decidiu fazer algo peculiar. Escreveu um cheque no valor de $10 milhões, com a data marcada para 5 anos à frente. No espaço reservado ao pagamento, escreveu: Serviços de atuação prestados. Ele guardou esse cheque na carteira e passou a visualizar diariamente o momento em que receberia aquela quantia. Todas as noites, antes de dormir, ele repetia em sua mente a cena em que era contratado para um grande filme. O que parecia uma loucura para outros era fé silenciosa em ação. 5 anos depois, em 1995, Jim Carrey recebeu exatamente essa quantia pelo filme Debbie e Lloyd. O cheque se tornou realidade. Outro exemplo marcante é Muhammad Ali, o maior boxeador de todos os tempos. Muito antes de se tornar campeão mundial, ele já proclamava em voz alta para si mesmo e para o mundo: Eu sou o maior. Essa afirmação era repetida com tanta frequência e convicção que se transformou em uma verdade internalizada. Não era arrogância, mas sim programação mental. Ali, treinava não apenas o corpo, mas também a mente. A repetição diária dessa frase construiu sua identidade, moldou sua confiança e o manteve firme, mesmo diante dos maiores desafios. O resultado foi um legado eterno no esporte e na história. E o que dizer de Conor McGregor, estrela do UFC? Enquanto ainda morava com os pais e vivendo com pouco recurso, ele realizava todos os dias uma prática que descreveu como visualização obsessiva. Ele mentalizava as vitórias, os campeonatos e os aplausos e até os valores que poderia atingir. Ele combinava isso com treino rigoroso e concentração total. Anos mais tarde, não somente obteve os cinturões que tanto almejou, como também se tornou um dos esportistas mais bem remunerados do planeta. Em suas próprias palavras, se você consegue visualizar algo em sua mente e tem a coragem de repeti-lo com convicção, pode tê-lo em suas mãos. Há também a história inspiradora de Will Smith. Em diversas entrevistas, ele compartilhou que seu diferencial nunca foi o dom natural, mas sim sua habilidade de definir um objetivo com determinação e reiterar esse compromisso diariamente. Ele praticava suas falas, visualizava suas vitórias e repetia mentalmente sua identidade de êxito. O segredo, segundo ele, era a repetição intencional como um martelo que molda a própria essência. Essas narrativas têm um ponto em comum. Todos eles repetiam diariamente o que desejavam experimentar. Nenhum deles aguardou o momento perfeito, nem esperou estar preparado. Eles decidiram, repetiram e se alinharam com suas aspirações. Essa repetição realizada com fé ativou o subconsciente, formou comportamentos e, mais importante, enviou um sinal tão potente ao universo que as circunstâncias começaram a mudar. Napoleon Hill coloca isso de maneira clara. Qualquer plano, ideia ou objetivo
pode ser implantado na mente subconsciente por meio da repetição de pensamentos carregados de emoção. E foi exatamente isso que essas pessoas fizeram. Elas não apenas sonharam, nutriram esses sonhos todos os dias com palavras, imagens e emoções. Essa prática de repetição transformou-se em combustível, orientação e fé. Uma atividade discreta, realizada longe dos holofotes, mas que mais tarde se materializou diante do mundo. E agora surge a pergunta inevitável: o que você tem repetido todos os dias? Porque goste ou não, o que se repete frequentemente se torna verdade pessoal. Pode ser um mantra de força ou de medo. Pode ser uma declaração de sucesso ou de fracasso. E essa repetição diária, consciente ou não, molda o que será atraído para a sua vida. Portanto, é essencial escolher com sabedoria o que se alimenta por meio da repetição. Se essa verdade ressoa com você, não deixe essa energia escapar. Este é o momento de se conectar com conteúdos que nutrem sua mente com aquilo que pode transformá-lo. Inscreva-se agora no canal. Além de ter acesso a novos vídeos que fortalecem sua jornada, esse ato demonstra ao universo seu compromisso com a evolução pessoal. Cada vídeo aqui é uma peça na construção do seu novo eu. Lembre-se que ninguém colhe sem ter plantado. E a repetição diária, quando feita com clareza e emoção, é a semente mais poderosa que existe. Você já observou como os grandes alcançaram suas conquistas? Agora essa mesma ferramenta está ao seu alcance. A prática diária de repetir ideias, frases, imagens ou metas não se trata apenas de motivação. Ela possui fundamentos mentais, emocionais e até biológicos. Isso funciona porque assim é a operação da mente humana. O cérebro não consegue distinguir entre uma experiência vivenciada fisicamente e uma que é repetida mentalmente com emoção. Em outras palavras, o que é repetido com sentimento se torna real no subconsciente. E é exatamente o subconsciente que comanda 95% das ações, reações e decisões cotidianas. Napoleon Hill descreveu esse processo como autossugestão, um meio pelo qual um indivíduo pode influenciar sua própria mente subconsciente usando palavras, imagens e afirmações que escolheu conscientemente. Após investigar mais de 25 mil pessoas, ele descobriu que as mais bem-sucedidas utilizavam a repetição para reprogramar crenças limitantes e consolidar novas direções na vida. Elas formulavam frases específicas conectadas a objetivos definidos e as repetiam todos os dias com fé e entusiasmo. Isso condicionava a mente a aceitar essas declarações como verdadeiras, mesmo antes de se concretizarem. O subconsciente não questiona, não julga nem duvida. Ele simplesmente aceita o que é repetido com intensidade e emoção. Por esse motivo, repetir metas, afirmações e imagens de desejos é tão poderoso. A mente começa a se alinhar a isso. As ações se adaptam, as decisões mudam e as oportunidades são percebidas com maior clareza, enquanto o universo responde. Mas, para que essa repetição seja realmente eficaz, é preciso compreender seus 3 componentes essenciais: clareza, emoção e constância. Primeiro, a clareza. Não é possível repetir o que não está bem especificado. Frases vagas como "quero ser feliz" ou "quero ter sucesso" não ativam a mente com vigor. O subconsciente necessita de orientações detalhadas. Frases como "eu atraio 10 mil reais por mês com o meu trabalho de que gosto" ou "minha mente é treinada para conquistar disciplina e foco diariamente" têm um impacto muito maior. Elas são concretas, diretas e criam uma imagem precisa. Segundo, a emoção. Repetir de forma automática não possui força. É a emoção experimentada durante a repetição que ativa os centros criativos do cérebro. Ao reiterar uma afirmação, deve-se visualizar como se aquilo já fosse uma realidade. Sentir a alegria, a paz, o orgulho ou a gratidão, como se estivesse realmente vivendo aquilo. Quanto mais intensa for essa emoção, mais rapidamente o subconsciente registra a ideia como uma verdade a ser atingida. E por último, a constância. O subconsciente é moldado pela frequência.
Uma ideia repetida uma ou duas vezes não terá impacto, mas uma ideia repetida diariamente por 30, 60 ou 90 dias começa a formar uma nova trilha mental. Novos caminhos neurais se estabelecem. É como escavar um novo caminho em direção a uma realidade distinta. Quanto mais você repete, mais profundo esse caminho se torna, até que a mente comece a operar nesse novo padrão automaticamente. Isso não é apenas filosofia. A ciência também corrobora, pois a neurociência denomina esse processo de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reconfigurar conforme os estímulos que recebe com frequência. Se a mente é constantemente bombardeada com medos, inseguranças e incertezas, esses caminhos se fortalecem. Mas se ela é nutrida com foco, autoconfiança e uma visão de futuro, começa a operar em um nível diferente. Isso é o que leva muitos a não conseguir mudar de vida. Continuam repetindo as mesmas afirmações negativas diariamente. Eu não sou capaz. Minha vida não avança. Não tenho sorte. Essas repetições são ordens mentais e o subconsciente receptivo busca alinhar tudo com isso. Reprogramar-se demanda atenção e uma escolha intencional. Focar no que se deseja, em vez do que se teme. Trocar velhos padrões por novas afirmações. Essa mudança transforma tudo. Napoleon Hill enfatiza este aspecto com uma de suas frases mais impactantes. Você se torna aquilo que está pensando a maior parte do tempo. E os pensamentos que você tem repetidamente são, na verdade, os que se reiteram cotidianamente. A repetição molda a identidade molda o comportamento e o comportamento molda o destino. Portanto, quem tem controle sobre o que repete assume o comando do direcionamento de sua própria vida. Se esse conhecimento está se tornando claro para você, é hora de compartilhá-lo. Clique agora para curtir e dividir este vídeo com alguém que precisa escutar essa mensagem. Às vezes, uma informação simples pode abrir novas possibilidades para quem está prestes a desistir. Ao fazer isso, você também fortalece essa compreensão em sua própria mente. O poder da repetição está em suas mãos, mas ele é eficaz apenas quando empregado com intenção. A partir deste momento, tudo o que você disser a si mesmo repetidamente funcionará como um comando sutil, formando sua realidade. Selecione com cuidado cada palavra e repita com convicção aquilo que você deseja vivenciar. Reconhecer que a repetição é poderosa é o primeiro passo, mas o que realmente transforma é a aplicação intencional dela na sua rotina diária, de maneira simples e consistente. O segredo reside na disciplina de praticar o correto da forma correta, até que isso se torne parte de quem você é. A repetição feita da forma certa com fé todos os dias constrói uma nova identidade mental e, junto a ela, uma nova realidade. O primeiro passo é decidir o que você quer repetir. Esta escolha deve ser clara e específica. Pergunte-se: qual é o resultado que mais deseja neste momento de sua vida? Pode ser abundância financeira, equilíbrio emocional, autoconfiança, disciplina, concentração ou saúde. A clareza do objetivo é crucial, pois será o guia de todo o processo. Opte por uma meta que realmente ressoe com você, algo que tenha significado e que desperte um forte desejo de realização. Após definir o objetivo, transforme-o em uma afirmação no presente, como se já estivesse ocorrendo. Por exemplo, a cada dia, minha mente se torna mais focada e poderosa. Minha renda aumenta continuamente com meu trabalho alinhado ao propósito. Sou uma pessoa disciplinada, constante e confiante. Atraio oportunidades incríveis porque estou preparado para recebê-las. Essas afirmações devem ser positivas, afirmativas, sem a utilização de negações e devem gerar uma imagem mental vívida. Quanto mais pessoal e realista for a frase, mais impactante ela será. Com a frase finalizada, o próximo passo é estabelecer uma rotina diária de repetição. Os melhores momentos para isso são logo ao acordar e antes de dormir. Nesses períodos, o cérebro está em um estado mais receptivo, com ondas cerebrais mais lentas e abertas. A programação do subconsciente.
Reserve entre 5 a 10 minutos durante essas ocasiões. Permaneça em silêncio. Respire profundamente e repita sua afirmação em voz alta ou mentalmente, imbuído de emoção. Visualize a situação como se já estivesse se concretizando. Enxergue os pormenores. Sinta a emoção da conquista. Conecte-se com essa nova realidade. Para reforçar ainda mais, escreva sua afirmação em um papel todos os dias pela manhã. A escrita envolve tanto o corpo quanto a mente, proporcionando uma intensidade emocional superior. Outra prática eficaz é gravar a si mesmo dizendo suas afirmações e escutá-las diariamente, como se estivesse ouvindo sua própria mente a guiar. Isso cria uma repetição auditiva que é extremamente eficaz para reprogramar crenças e padrões antigos. A terceira etapa é proteger sua repetição de contaminações. Não adianta nada repetir afirmações poderosas pela manhã e passar o restante do dia alimentando medo, dúvida ou reclamações. A repetição deve ser coerente com as atitudes, palavras e até mesmo emoções que você nutre ao longo do dia. Ao surgirem pensamentos negativos, reconheça-os e os substitua imediatamente. Não lute contra eles. Simplesmente redirecione sua mente para a verdade que você decidiu repetir. Uma dica prática é colocar sua frase em locais visíveis, como no espelho, na porta do quarto, no fundo do celular ou na carteira. Esses lembretes silenciosos reforçam a programação durante o dia e mantêm sua mente focada no que você quer criar. E aqui está um ponto crucial. A repetição só é eficaz quando realizada com consistência. Não adianta praticar por 2 ou 3 dias e então desistir. O subconsciente precisa de repetição contínua para aceitar uma nova verdade. O ideal é praticar por pelo menos 30 dias sem interrupções. Esse é o tempo médio que a mente leva para enfraquecer um padrão antigo e fortalecer um novo. Durante esse período, a repetição começa a ganhar vida própria e a se manifestar automaticamente. Lembre-se, você não precisa repetir 1000 coisas diferentes. Uma frase bem escolhida, repetida com confiança e emoção todos os dias, é mais poderosa do que várias frases soltas e sem energia. O que realmente importa é a profundidade e não a quantidade. A repetição eficaz carrega intenção. Se você deseja realmente vivenciar isso, comece agora mesmo criando sua frase. Pegue papel e caneta, ou abra uma nota no seu celular e escreva: a partir de hoje repito com fé aquilo que desejo viver. Em seguida, converta essa intenção em ações. Repita sua afirmação por 30 dias, 2 vezes ao dia, com emoção e visualização. A transformação pode não ser imediata, mas será inevitável. E se o que foi apresentado até aqui está ressoando dentro de você, não espere pelo momento certo para se comprometer. O momento certo é agora. Clique no botão para se inscrever neste canal e receba conteúdos que reforçam essa nova programação mental. Ao fazer isso, você envia um sinal claro ao universo de que está assumindo o controle de sua vida, de sua mente e de seu destino. Lembre-se, a repetição é a linguagem da mente subconsciente, e quem dominar essa língua implica dominar a realidade que se vive. Não existem barreiras para quem decide, pratica e se mantém firme. Um aspecto fundamental deve ser entendido para que a prática realmente funcione. Os efeitos não surgem de imediato. A prática é comparável a uma semente invisível. Externamente, parece que nada está alterando, mas internamente, uma transformação profunda já está em curso. Este é o momento em que muitos desistem, não por falta de capacidade, mas por não compreender o tempo do universo e os testes silenciosos do subconsciente. Cada repetição positiva entra em conflito direto com os padrões antigos que já estão enraizados. E esses padrões, embora negativos, sentem-se ameaçados quando uma nova verdade começa a emergir. É nesse instante que surgem as barreiras internas, pensamentos como "isso não funciona", "estou me enganando" ou "não noto resultados". Essas mensagens são a resistência natural da mente antiga tentando persistir. Se a repetição não for mantida, essa mente antiga prevalece. Portanto,
Compreender o tempo invisível de colher os frutos é crucial. Pense em uma semente colocada no solo. Durante dias, semanas ou até meses, nada é visível acima da superfície. Entretanto, isso não significa que nada esteja ocorrendo. As raízes estão se desenvolvendo, o solo está sendo atravessado de dentro para fora, e a estrutura interna está se robustecendo. Quando a planta finalmente emerge do solo, toda a movimentação já estava acontecendo muito antes dessa aparição. Com a repetição ocorre o mesmo. Napoleon Hill descreve esse procedimento como a fase de teste da persistência. Segundo ele, todos os grandes realizadores passaram por um momento em que parecia que nada funcionava, mesmo fazendo tudo da maneira correta. Mas aqueles que persistiram, que continuaram repetindo com fé, mesmo sem observar resultados, foram os que atingiram o nível mais elevado de realização. Eles não estavam apenas aguardando, estavam construindo o invisível. É neste ponto que se destaca um dos maiores diferenciais de quem triunfa. A fé cega na prática, não uma fé religiosa, mas a confiança profunda de que a repetição está surtindo efeito, mesmo na ausência de sinais externos. Essa crença é cultivada e surge apenas da repetição contínua que traz familiaridade, a qual gera convicção. Quanto mais se repete com emoção, mais a mente se convence. E quanto mais acredita, mais muda o comportamento. E quando o comportamento se altera, o universo reage. Outro erro comum é comparar seus resultados com os de outros. Cada indivíduo possui seu próprio tempo interno, uma história emocional, bloqueios diversos e diferentes níveis de profundidade mental. Essa é a razão pela qual nunca se deve avaliar o próprio progresso, olhando para os outros. A verdadeira transformação inicia-se internamente e só depois se manifesta externamente. O tempo do universo é perfeito, mas requer o devido preparo, que é fruto da repetição fiel. Existem também os testes externos, situações que surgem para comprovar se a nova programação realmente está solidificada. Uma crítica, uma dificuldade, um obstáculo inesperado. Em vez de interpretar isso como sinal de falha, é necessário encarar como uma confirmação de que a mente está sendo desafiada a manter a nova norma. Se a repetição persistir, mesmo em meio aos testes, o subconsciente reconhecerá isso como inegociável. Nesse momento, ele começará a operar automaticamente em favor da nova verdade. O processo é assim. Primeiro você repete com esforço, depois repete com naturalidade e, por fim, se torna aquilo que repetiu. A identidade é transformada. E quando a identidade se altera, tudo ao redor começa a alinhar-se com ela. As pessoas mudam, as oportunidades se acercam, a energia vibra em um novo nível e o que antes parecia impossível se torna inevitável. Mas cuidado, o maior inimigo é a pressa, a ilusão de que o universo opera com o tempo humano. Enquanto as pessoas medem o tempo em dias, o universo o mensura em preparo. E esse preparo é construído pela repetição diária, independentemente das circunstâncias. Aqueles que perseveram conquistam, enquanto os que desistem repetem o ciclo antigo. Portanto, se você está no meio do processo e sente que está demorando, não pare. Esse é justamente o instante em que muitos desistem, e também o momento em que a transformação está mais próxima de se manifestar. Persistir quando tudo flui é simples, mas permanecer firme quando parece que nada acontece é o que separa os sonhadores dos realizadores. E se este conteúdo faz sentido para você, se chegou até você em um momento crucial, clique agora em curtir e compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém prestes a desistir ou que necessita de um novo direcionamento. O universo utiliza essas conexões para expandir seu alcance, e ao fazer isso, você também reforça dentro de si a energia da continuidade. Lembre-se, o tempo vai passar de qualquer modo. A diferença reside no que você opta por repetir enquanto isso acontece. Se você se mantiver firme, a realidade inevitavelmente começará a se ajustar. Não por magia, mas porque é uma lei. Toda transformação inicia-se com uma escolha. Contudo,
É a repetição dessa escolha que a torna real. O que foi exposto até agora não é um truque, nem uma promessa vazia. É um código, um padrão comprovado, um caminho silencioso e poderoso que foi seguido por mentes brilhantes, atletas legendários, artistas eternos e pessoas comuns que decidiram criar uma nova realidade. Todas elas compartilhavam algo em comum. Elas repetiam com fé aquilo que desejavam viver. A mente humana assemelha-se a barro fresco. Cada pensamento repetido exerce uma pressão sobre essa massa. E quanto mais se repete com emoção e intenção, mais profundo se torna esse molde. Chega um momento em que o que antes era esforço se torna natural. O que antes parecia estranho se torna familiar. O que parecia distante se torna próximo. A repetição transforma o invisível em visível, o intangível em concreto, o impossível em inevitável. Contudo, isso só ocorre para quem não aguarda sentir vontade. Esperar pela motivação é um erro. A motivação surge após a ação. A ação que produz mudanças duradouras é a repetição diária, sem qualquer glamour ou aplauso, frequentemente em silêncio, enquanto ninguém está observando, enquanto o mundo continua a duvidar. Contudo, o universo escuta, a mente absorve, e a realidade começa a se ajustar gradualmente. Por essa razão, essa prática deve ser resguardada como algo sagrado. A repetição diária do que você deseja viver transcende um mero hábito. É um compromisso com o futuro, uma demonstração diária de que você acredita, mesmo quando ainda não vê, mesmo quando tudo ao seu redor tenta persuadi-lo do contrário, pois não é o que está fora que determina, mas sim o que está dentro. Sempre foi assim. Napoleon Hill afirmava que a fé se forma por um princípio simples, a repetição da afirmação de crenças. E essa fé, cultivada dia após dia, é capaz de mover montanhas internas e externas. Independentemente de onde você esteja agora, não importa quanto tempo tenha perdido, o que fizeram com você ou quantas vezes duvidou de si. Se hoje você decidir repetir com fé o que deseja, o universo começará a se reordenar. No entanto, é preciso um gesto, uma decisão visível, uma pequena ação que transmita um sinal claro. Portanto, escreva nos comentários abaixo a seguinte frase: estou comprometido com essa mudança. Essa frase simples, mas poderosa, marca o início de uma nova etapa. Ao escrevê-la, você declara ao universo e principalmente à sua mente que está pronto para viver de criação e não mais de reação. Este é um compromisso silencioso, mas com implicações profundas. E se ainda não o fez, clique agora para se inscrever neste canal. Este canal não é apenas mais um dentre muitos. Foi criado para ser uma fonte contínua de reprogramação, alinhamento e direção. Cada vídeo, mensagem e palavra são elaborados para fortalecer em você a mentalidade necessária para alcançar o que deseja. Ao se inscrever, você se conecta a uma frequência de crescimento constante e reitera em si mesmo a repetição do que é verdadeiro e transformador. Não se trata de mudar tudo de uma só vez. Trata-se de reiterar o fundamental a cada dia até que se torne realidade. E tudo muda. As oportunidades surgem, as conexões certas aparecem, as decisões se alinham e a vida começa a refletir a nova programação que foi implantada. Assim, a partir de agora, transforme essa prática em um ritual. Defina sua afirmação. Visualize com emoção. Repita com fé. Proteja essa repetição como se fosse uma semente rara. E mesmo que não veja resultados imediatos, persevere, pois uma nova realidade está se formando, mesmo quando ainda não é aparente, e ela se manifestará. Relembre essa verdade sempre que precisar. Não é o que se faz de maneira ocasional que transforma a vida. É o que se faz todos os dias. A repetição é o bloco fundamental da transformação. E hoje, você está segurando esse bloco em suas mãos.